Yu-Gi-Oh! Foi injustiçado na TV brasileira. Documentário, canal Vini TV. Não conheço o canal, tá? No real, não conheço o canal. Mas me parece um vídeo muito interessante. A premissa tá boa. Esse primeiro frame aqui já me é interessante. Vamos ver se é brabo mesmo. Espero que seja. Gosto de ver vídeo bom. Se você assistia TV Globinho nos anos 2000, com certeza na hora do almoço você estava com um prato de comida na mão, sentado no sofá esperando esse anime aqui começar. Há 5 minutos eu estava falando sobre direitos autorais. Ele mudou a introdução do Yu-Gi-Oh! Para não tomar direitos autorais. Vamos continuar. É isso aí, tô falando do absurdo Yu-Gi-Oh! Um anime que não só marcou uma geração, como também trouxe uma das maiores febres dos anos 2000, o seu joguinho de cartas. Vai dizer que você nunca teve uma dessas cartinhas aí, mas vendo esse sucesso todo, é difícil de acreditar que ele sofreu um cancelamento tão forte que até parou de ser exibido, pelo menos por um tempo. Tudo porque ele foi acusado de ser o jogo do capiroto. Isso daí botou pânico no Brasil inteiro naquela época. Dá pra acreditar? E é sobre isso que a gente vai... Cara, isso aí é um surto, né? Claro, né? É tudo uma parada de fazer audiência, né? E também prejudicar outra emissora, no caso, né? Mas isso acontece há anos, cara. Há anos você tenta vitimizar não só um jogo de cartas, mas também videogame, né? Pô, galera do RPG, então, caraca, galera que joga RPG teve uma história em Ribeirão Preto também no Brasil, né? Então, enfim, é complicado, é complicado. Vamos continuar assistindo. Vai falar agora. Afinal, esse vídeo é uma análise detalhada da importância que esse anime teve no Brasil e também do porquê ele foi tão atacado. Então agora eu te convido para uma viagem no tempo para entender como Yu-Gi-Oh! Marcou toda uma geração. Mas para entendermos tudo isso, primeiro temos que entender como tudo começou. O ano era 1996, quando o autor Kazuki Takahashi lançou o primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh! Publicado na Shonen Jump. A real é que o cara trabalhava como mangaka desde os anos 80, mas foi só nesse ano que ele conseguiu criar sua obra-prima. Eu tô falando de um anime sombrio e obscuro, que mistura vários elementos únicos, como a cultura egípcia, dragões, zumbis, seres demoníacos, anjos e muito mais. E do jeito mais louco possível. Porém, ao pensar, Yu-Gi-Oh! Realmente desde o começo é uma salada de frutas real, né? Lá no começo, Yu-Gi-Oh! Não era bem Yu-Gi-Oh! Relaxa que eu vou explicar. Mas pra gente analisar isso, primeiro a gente tem que saber o significado do nome Yu-Gi-Oh! Que é simplesmente Rei dos Jogos. E é graças a essa ideia central que Kazuki começou a sua história de terror em um mundo cheio de jogos, sendo alguns deles muito parecidos com o que ele mesmo curtia, que é Magic e também o RPG de mesa. Mas o lance é que não seria jogos comuns, e pra falar a verdade nem duelo de monstros, mas sim jogos das trevas. E é agora que essa parada fica bem sombria. Eu, inclusive, hoje estava mostrando pra minha mulher o Yu-Gi-Oh! Zero. Explicando pra ela que existe o Yu-Gi-Oh! Zero, ela é impressionada com isso. E falei se ela queria assistir o Yu-Gi-Oh! Zero comigo. Aí ela, não sei, vamos ver. Aí vamos ver. E, inclusive, eu descobri que tem um grupo de brasileiros querendo dublar o Yu-Gi-Oh! Zero. Pô, isso seria maneiro pra caramba. Espero que aconteça. O lance dos Jogos das Trevas só pode ser iniciado por alguém que utiliza alguma das relíquias do milênio. E pode ser qualquer tipo de jogo, bastando só uma regra para declarar o vencedor. E para finalizar, quem perde sofre a punição das trevas, que normalmente é um castigo bem cruel. No mangá, por exemplo, o Yami-Yugi faz um valentão da escola enlouquecer e um criminoso ser queimado vivo. Mano, sério, o ritmo e o clima do mangá é muito mais pesado que o do anime. Tudo graças ao foco principal da história, que seria a diversidade de jogos. Isso é uma coisa que eu tava explicando pra ela, né? Todos os Yamis são do mal, né? Yami Bakura, Yami Merrick, Yami Yugi. E por que o Yami Yugi é diferente, né? Acho que no mangá, né? Eu não vou afirmar isso todas as letras porque o mangá eu não li de fato, né? Eu vi resumos e tal, conversei com muita gente que é mais conhecedora do que eu nesse ponto. E o Yugizinho meio que ele converte. O Yugizinho é um cara tão legal e tão gente boa que ele converte o Yami Yugi do mal, sabe? Então, isso acaba gerando um demérito no Bakura e no Yami Merrick, né? Que, enfim, eles não eram tão legais assim pra poder trazer o cara do mal pro bem. Mas o Yugi é brabo, né? Senão ele não seria o protagonista.
Tipo apostar quem tira a maior carta do baralho, ou até quem joga o número mais alto do dado, até quem consegue montar um quebra-cabeça, e por aí vai, o céu é o limite. Mas claro que deixando qualquer um tenso com o desenrolar do desafio, já que tinha uma punição bem pesada. Mas foi só no capítulo 9 do mangá que apareceu pela primeira vez os monstros de duelos, e as cartas características da série. Mas elas vieram de um jeito diferente, já que o seu nome era Magia e Magos, uma referência direta ao jogo Magic. E o lance é que esse jogo de cartas teria uma participação única na história, sendo só mais um daqueles vários jogos que o Yugi iria jogar. Afinal, pensa no trabalho que daria... Inclusive, diz as lendas que o Kazuki Takahashi entrou em contato com o Magic e falou, pô, posso botar o próprio Magic no meu mangá, fazer uma referência, né? Ele ganhou um grande não. Então assim surge o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Existe porque o Magic disse um não uma vez na vida. Olha que bizarro. Teoricamente, né? Isso... Enfim, eu acho que isso é mais uma história, né? Uma história aumentada do que algo que seja concreto de fato, tá? Mas é divertido imaginar que pelo menos isso aconteceu. Para construir um jogo do zero para poder sustentar aquela história inteira. Porém, o editor da revista recebeu uma porrada de cartas e e-mail de fãs. Exato. E todas elas falavam do mesmo assunto. Aquele tal jogo de cartas que apareceu naquele capítulo. Isso fez ele pensar, isso daí é um ponto forte. E é ali, naquele momento que nasce o jogo Yu-Gi-Oh! Na verdade não. E foi só 2 anos depois, no volume 8 do seu mangá, lá pelo capítulo 60, que Kazuki Takahashi realmente começou a utilizar o duelo de monstros como jogo sem... Caraca, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Pra tu ver, volume 8, lá na frente, o Yu-Gi-Oh! Não era o Yu-Gi-Oh!, né? Inclusive o nome do jogo de cartas não é Yu-Gi-Oh! Dentro do anime também, né? É Duel Monsters, né? É Duel Monsters. Monstros de Duelo. É Duel Monsters o nome do jogo de cartas, né? Central da sua história. E por mais que a parte mais interessante da história tenha demorado tanto para acontecer, ela teve um excelente motivo para isso. Nestes 2 anos que se passou, ele estava literalmente criando o jogo que mudaria completamente o mundo. Mas antes da gente falar disso, que tal a gente falar de um anime esquecido? A regra é clara. O mangá fez sucesso, vira anime. E com Yu-Gi-Oh! Não ia ser diferente. Mas acredite, esse anime não é bem o que a gente conheceu. Esse é o anime perdido de Yu-Gi-Oh! O lance é que além desse anime mudar alguns fatos da história, ele ainda apresentou algumas bizarrices insanas. Fora que ele nem falava propriamente de jogo de cartas, já que ele estreou em 1998, adaptando somente os 7 primeiros capítulos da história, que como a gente já falou, praticamente não tinha nada de cartas. Mas tem um filme, o filme eu assisti, o filme ele joga Yu-Gi-Oh! Contra o Kaiba e ele inclusive usa o Red Eyes e funde o Red Eyes com o Meteor B-Dragon, né? É da hora, é da hora. E é por esse motivo que ele é Meteor Dragon, tá? Meteor B-Dragon, eles já fundidos. Conhecido como Yu-Gi-Oh! Capítulo 0, já que ele conta o início verdadeiro da história. Essa história apresenta a origem de todos os personagens principais e também mostra como o protagonista Yugi desvendou o famoso enigma do milênio. Fora também as inúmeras vezes que o Yami Yugi, a alma aprisionada dentro daquele enigma, salvou a pele do Yugi de todos os seus amigos. E não acabou não. Essa versão dá um destaque que nunca existiu para Miho, uma personagem pequena que só faz uma aparição bem rápida lá no comecinho do mangá. Mas aí, ninguém liga para Miho. E por último, e mais esquisito, essa versão também apresentou lendários. Desculpa, se eu não me engano, dão um destaque pra ela porque eles acham que precisava de mais mulheres no grupo, sabe? É uma escolha narrativa da adaptação pro anime, sabe? Pô, já tem o Joey, o Tristan, o Yugi, não sei se... Eu não lembro, mas eu sei que acho que a desculpa de dar ênfase pra ela é essa, né? Aí no Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! DM, né, não tem ela por conta disso, que ela é um excesso, né, de adaptação. Mas eles pulam direto por arco 8, né? Eles resumem 7 volumes do mangá em um episódio. Lembra que eu tava falando outro dia? Que o primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! É uma adaptação bizarra, tipo assim, de um monte de coisa num episódio só de 20 minutos. Então, esse rapaz aí trouxe os números que naquele momento que eu tava falando isso eu não tinha. São 7 volumes adaptados em um episódio. Ou pelo menos muita coisa foi ignorada e depois lá na frente eles voltam. Um dos arcos finais, não sei se é o arco final do 7º volume, é a batalha do Bakura contra o Yugi, que acontece não num duelo de monstros, mas acontece num RPG. E tá todo mundo no tabuleiro. E você deve estar lembrando daquele duelo que o Yugi tem contra o Bakura numa árvore cortada, né? Que eles estão nas cartinhas, né? E o Yami Bakura acha que vai
roubar as cartas fácil, porque ele prendeu todo mundo, mas aí sobrou a alma do Yami e Yugi no corpo, né? Então eles voltam nessa história que é lá atrás e jogam ela pro reino dos duelistas, tudo porque a Konami, quando encomendou esse anime, né, fez esse anime, ela queria vender o jogo de cartas, né? Esse era o importante, enquanto o primeiro anime, na verdade, ele é uma adaptação dentro do possível, né, mais fiel ao conceito original do Yu-Gi-Oh!, né? Desculpa pelo pause, mas vocês gostam. Você não estava aqui no React, estava vendo o vídeo original. Seto Kaiba de cabelo verde. E essa aparição é tão rara que só existiu ali, ainda bem. E por mais bizarro que isso pareça, esse anime ainda tinha sim as suas qualidades, já que ele mostra algumas paradas bem importantes para a história, como o nascimento da amizade dos protagonistas, a verdadeira essência da personalidade do Yami Yugi e também como funciona a Relíquia do Milênio, fora uma variedade insana de jogos. Com destaque especial para uma espécie de protótipo do duelo de monstros, que tinha um tabuleiro diferente estilo Dungeons and Dragons, e também o inimigo final conhecido como Zork. O mal encarnado que é derrotado é uma espécie de RPG de mesa bem estiloso. E eu não vou mentir pra você. Por mais que tenha várias curiosidades interessantes e também acrescenta várias coisas na obra, essa versão não chega nem perto da importância que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters teve. Só voltar um pouco, quero botar um frame dele aqui rapidinho. Como Zork. O mal encarnado. Essa aparência do Zork aqui muita gente não entende, né? Esse aqui é o Zork original mesmo, né? Aí você tem aquele Zork lá no final do anime, que ele tem uma protuberância ali em forma de dragão no meio das pernas, que eu não sei se eu posso falar as palavras do que é, mas aquilo ali virou um grande meme, né? Inclusive, Takazuki Takahashi, ele falou que não sabe por que desenhou o Zork daquele jeito no final da história. Mas esse é o Zork da carta. Então, eu já vi alguns comentários, tipo assim, pô, por que o Zork da carta é nada a ver com o Zork que a gente vê no anime? Mas é porque, como eu falei, pularam e cortaram muita coisa e... Enfim, ficou esquisito, sabe? Que é derrotado é uma espécie de RPG de mesa bem... Se você é fã de Yu-Gi-Oh! De verdade, assiste esse anime, tá ligado? Assiste, é maneiro. Eu não assisti, então não sou fã de Yu-Gi-Oh! De verdade. Só li todos os resumos possíveis sobre ele. Mas eu quero assistir. É porque, tipo assim, é velho, e eu lembro que eu tinha achado só 10 episódios, eu acho. Eu não tinha achado tudo, eu acho. Eu posso estar inventando uma puta desculpa esfarrapada aqui, tá? Eu não lembro porque eu não vi tudo. Estiloso. E eu não vou mentir pra você. Por mais que tenha várias curiosidades interessantes e também acrescenta várias coisas na obra, essa versão não chega nem perto da importância que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters teve. Essa sim seria a história definitiva. E tudo começou quando enfim lançaram um anime que iria adaptar o arco Reino dos Duelistas pela primeira vez. Ou seja, a adaptação do volume 8 do mangá em diante. Porque naquele momento... Isso lembra um pouco, mais uma pausa, Fullmetal Alchemist, né? Que você tem o primeiro anime do Fullmetal Alchemist, que eu acho melhor que o Brotherhood, desculpa, tá? Acho que as coisas dele são mais sérias, são mais densas e fazem mais sentido. Tem até uma coisa que eu não gosto muito do Brotherhood algumas pessoas vão me odiar por isso, mas é a trilha sonora. Não as músicas cantadas, mas a trilha sonora de ambientes. Elas parecem que nunca encaixam direito, né? Tá uma situação dramática, uma situação pesada e a música não tá te fazendo mergulhar através da música naquele sentimento, naquele negócio. Eu lembro disso, né? E a mesma coisa com o Yu-Gi-Oh!, né? Esse Yu-Gi-Oh! Zero, que acho que é só Yu-Gi-Oh!, na verdade, o nome. O Yu-Gi-Oh! Da Toei também, como o pessoal costuma chamar, se eu não estou enganado. Não é Yu-Gi-Oh! Da Toei. Não é Yu-Gi-Oh! Da Toei. Enfim, ele também, né? É a mesma coisa que o Brotherhood faz. O Brotherhood meio que ele pula um monte de coisa que aquele primeiro Fullmetal Alchemist já adaptou pra galera assistir sem necessariamente ver um monte de coisa igual. Aí depois tem algumas coisas iguais que eles voltam, né? É isso. E o Yu-Gi-Oh! Da Bandai é o card game. O primeiro card game é da Bandai. O anime em si eu não sei se é Bandai. Eu acho que é tudo Toei, né? Toei que faz tudo, basicamente. Né? Não sei. Eu posso estar falando uma grande idiotice. A galera... Yu-Gi-Oh! Da Bandai é o card game, o primeiro. Eu tenho umas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Da Bandai. Estão em algum lugar. Não estão aqui nessa mesa. Enfim. O autor Kazuki Takahashi já tinha desenvolvido o jogo e também milhares de cartas. E se pararmos para analisar, desde o começo do anime que foi lançado em 2000, o jogo de monstros de duelo já era absurdamente complexo, fazendo até a gente se questionar se aquele jogo foi feito pro anime ou se o anime tinha sido feito para vender aquele jogo. E aí que está o grande segredo do autor. Quando ele percebeu que aquele jogo apresentado tinha um potencial absurdo, ele passou 2 anos desenvolvendo essa parada só para no fim ele pudesse colocar toda a mitologia dos duelos como pilar central do seu anime. Mano, na boa, gênio. Isso fez com que... Curiosamente, as regras do card game não estavam estabelecidas no começo do anime, né? Eu acho até que a Konami não sabia o que fazer. A Konami, a Bandai, enfim. Que eles tinham as cartas, mas tá, como é que a gente joga isso? Porque... Inclusive até hoje tem... Piada.
Porque você tem até os jogos da época, cada jogo adaptando as regras de uma forma diferente. Você tem o primeiro jogo de Yu-Gi-Oh! Seguindo as regras de fato, depois de uma meia dúzia de jogos. Eu consigo lembrar de cabeça o Forbidden Memories, que todo mundo conhece, o Capsule Monsters, que tem uma galera que conhece, o Duelist of the Roses, né? E todos esses jogos, só 3, mano, só de falar que teve 3 jogos adaptados, que não adaptavam as regras do bagulho, já é um bagulho meio caótico. Eu acho que eles queriam, tipo assim, ter o produto e a galera poder jogar de várias formas diferentes, entendeu? Uma coisa meio, sei lá, é estranho. Os monstros de duelo de Yu-Gi-Oh! Se espalhassem por todo o mundo. Mas claro que a gente não pode esquecer da história, que é mais ou menos assim. Yugimoto, o protagonista, também conhecido como o maior ladrão de todos os tempos, entra em um torneio para salvar a alma do seu avô, que foi aprisionado pelo próprio criador do monstro de duelo, o amado e odiado Maximilian Pegasus. Mas claro que o nosso protagonista não vai sozinho. Ele vai com todos os seus melhores amigos. Eu tô falando da Teia, do Joy e também do Tristão. E no meio de vários e vários duelos, eles são desafiados até o limite, mostrando não somente como Yugi é extremamente roubado, como também como o Joy evolui de maneira incrível. Um detalhe importante aqui, você vai acreditar se eu falar pra você que a sorte do Yugi não é protagonismo, mas sim algo realmente explicado dentro da história? Se você não acredita, fica aqui comigo que eu vou falar disso logo logo. E resumindo, são lutas, tretas, emoções, trapaças, mentiras e muitas, mas muitas cartas iradas mesmo. Tudo baseado na mitologia egípcia. Mais ou menos isso. A verdade sim é que a mitologia egípcia é o alicerce de toda essa história. Primeiramente porque nada aconteceria nesse mundo sem ela. É isso aí, eu tô falando das relíquias do milênio, que são ao todo 7 artefatos egípcios, cada um com uma propriedade mágica. Lembrando que 3 delas são consideradas relíquias da justiça, 3 são consideradas propensas ao mal e só uma delas representa igualmente os dois lados. Então bora fazer um resumo bem rápido disso. As 3 relíquias da justiça são a chave do milênio, que pode abrir a porta da alma de uma pessoa, o colar do milênio, que permite que o seu usuário tenha visões do passado e também do futuro, e a balança do milênio, que julga tanto o pecado quanto o coração da sua vítima. Agora as 3 relíquias propensas ao mal são o olho do milênio, que dá a habilidade de ler mentes, enxergar a alma e também aprisionar as almas nas cartas, o cetro do milênio, que transforma pessoas em escravos, e também o anel do milênio, que guia o dono como uma bússola para as outras relíquias, e também possui dentro dele o fragmento da alma de Zork, o mal encarnado, que por coincidência lembra demais o Senhor dos Anéis. E por último e também mais importante, a relíquia do milênio, que possui as 2 propriedades. E o seu primeiro poder absurdamente apelão é, depois que o usuário desvendar o enigma e conseguir montar ela, já que ela é um quebra-cabeça, ele pode fazer qualquer desejo. Isso é uma referência direta a uma das lendas mais famosas do Egito, o Enigma da Esfinge. E falando em desejo, o Yugi desejou ter amigos verdadeiros. É muito brega, né? Fora que ela também dá ao usuário... Isso é verdade mesmo, o desejo dele é esse, ter amigos. Por isso, quando eu falo pra você deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se você não tiver amigos pra compartilhar, faça igual o Yugi. O Yugi desejou. Ele desejava dinheiro, muitas coisas. Uma sorte absurda em jogos e também uma habilidade brutal em criar estratégia. Ou seja, como eu falei anteriormente, o Yugi não é ladrão, ele só tá usando o hack. Para os mais antigos Game Shark. Na boa, Yugi, entre nós, esse negócio de coração das cartas é o maior caô do mundo. E para finalizar, ele ainda contém a alma do faraó. A questão é que é um poder inconsciente, né? Isso acontece, ele não escolhe conscientemente a carta que ele quer comprar, né? É como se ele moldasse o destino para a vitória dele, né? Então é meio bizarro, né? Ele, de maneira inconsciente, ele tem acesso a qualquer carta do baralho dele quando a situação aperta, né? Mas ele já perdeu duelos no anime. Pegasus ele perde. Tem aquela derrota pro Kaiba que ele dá uma arregada. Tem a famosa derrota, que acho que é a derrota mais derrota mesmo, de fato a única derrota dele, que é contra o Rafael, mas é num filler, né? Mas mesmo assim o Rafael dá um sacode nele muito bem dado. Aquela ali se tu não assistiu o filler do Yu-Gi-Oh!, até porque esses episódios não passaram na TV Globinho exatamente. Na TV Globinho acho que passou até o final da Batalha da Cidade, e olhe lá. E olhe lá, eu acho que na verdade acabou... Nunca passou o final da Batalha da Cidade na TV Globinho. Passou no Cartoon, essas paradas, né? Enfim, assista. Pelo menos a Batalha do Rafael deve ter no YouTube, na AMV, tocando Link Park.
esquecido. Também conhecido como Henshin do Yami Yugi. E claro, se você não sabe o que é Henshin, relaxa que eu vou explicar agora. Henshin é um termo japonês que significa transformação, mas no caso do Yami Yugi, esse significado é muito maior do que um simples show estético, já que a intenção real do autor é inspirar quem estiver lendo ou assistindo a se transformar em alguém mais confiante, assim como o pequeno Yugi faz através dos jogos. E na boa, isso é muito legal. Fora que dentro da história, ainda existe um bom motivo para ninguém saber o seu verdadeiro nome, e também do porquê o faraó perdeu a memória. E tudo isso faz parte de uma construção misteriosa que é revelado só no final, quando o faraó relembra o seu passado e também a sua verdadeira habilidade, para só depois disso invocar um ser absoluto que iria eliminar o mal encarnado Zork de uma vez por todas. Detalhe, esse Zork é realmente um bicho bem constrangedor. Já se ligou nele? E eu já tava esquecendo de uma parada. Falei disso, né? Aqui. O nome verdadeiro do faraó é Aten, que é inspirado diretamente em uma divindade egípcia conhecida como Atum, que também pode ser pronunciado como Aten. Essa divindade para os egípcios da época é simplesmente o cara que criou todo o universo com a sua energia vital. E é agora que a gente vai mergulhar nas referências mais pesadas. Afinal, o nome Aten está associado diretamente ao Sol, e ele também utilizou por sua vez Isso eu tô meio perdido, isso eu não sei não. todo o seu K para criar tudo que existe no universo. Lembrando que no arco Memórias do Faraó é explicado que para invocar os monstros deve utilizar tanto o seu K quanto o seu Ba, justamente as duas energias que existem na cultura antiga egípcia real. E claro que esse é só o começo de um universo absurdamente profundo e cheio de referências. E na boa, se a gente ficar aqui nisso, esse vídeo vai ter uns 2 dias de duração. Mas que tal falarmos pelo menos das referências para as cartas mais famosas? E é óbvio que durante mais de 25 anos de jogo, existe todo tipo de referência para o desenvolvimento da fêmea, tá? Porque o dragão branco vem da menina lá que eu esqueci o nome dela. Então por isso que o dragão branco seria a fêmea. As cartas. Como animais selvagens, seres místicos, samurais, zumbis, roqueiros. Mano, tem tudo. Mas dentro de todas as mais famosas. Pô, o roqueiro ele podia ter botado... Rockstar? Não, é Metal Lord? Esqueci o nome da carta. Aquela lá que é a fusão. O pessoal até hoje não entende por que funde aquelas duas meninas. Tem um vertical no YouTube, em tudo quanto é lugar, explicando isso. Não vou explicar aqui não. Eu separei 3. A primeira que eu quero falar é o dragão branco de olhos azuis. Primeiro pela sua inspiração incrível e segundo pela sua história absurda. No Egito Antigo, dentro da história do anime, existe uma jovem escrava de pele clara, cabelo branco e olhos azuis. O seu nome era Kisara. E por mais que a sua situação fosse cruel, ela teve até sorte porque ela foi libertada pelo jovem Seto. Sim, um antepassado do Seto Kaiba. Então, muito grata, ela prometeu retribuir aquele favor algum dia. O egípcio com nome japonês é foda também, né? Seto. Mas ninguém iria imaginar que esse favor seria retribuído tão rápido assim, já que na mesma noite a vila do Seto tinha sido totalmente queimada e atacada. Então, para proteger aquele menino, surge no céu o dragão branco de olhos azuis, que oblitera todos os bandidos. E o mais interessante é que esse dragão é uma referência direta ao filme predileto do autor, o aclamado Tubarão, dirigido por Steven Spielberg. Olha, eu não sabia disso não. Vai dizer que você nunca reparou na semelhança. Mas voltando para isso. Verdade, o dragão branco de Jesus tem uma parada meio tubarão. Interessante. Isso eu não sabia. Caraca, isso é legal. Legal. Maneiro. História. Os anos passam e a civilização evolui, juntamente com a habilidade de invocar monstros em batalhas através dos enigmas. E nesse momento que os sacerdotes fazem uma busca, começando a caçar novos monstros que estão escondidos literalmente dentro das almas das pessoas. E foi nesse momento que o Seto reencontrou a Kisara, que mais uma vez estava sofrendo maus tratos. Porém, após ele salvar ela, ele descobre que no seu interior existe um grande poder, algo comparado aos deuses egípcios da época. E por mais que ele quisesse esse poder absurdo, Seto acabou cuidando e se aproximando muito daquela menina. E ele ficou tão distraído que ele nem imaginava naquele momento que um golpe fosse armado para roubar o poder da Kisara. Mas o lance é que ela era única, ela era especial. Normalmente o processo de retirada de monstros da pessoa faz com que as pessoas continuem vivas e o monstro fique dentro de uma placa de pedra. Mas no caso da Kisara era diferente, já que a sua alma era fundida com um dragão branco de olhos azuis. E assim, se o monstro fosse retirado da alma dela, ela seria morta no mesmo instante. Mas ali, como... Acho que é porque a questão também é que o bicho dela é muito poderoso. Todo mundo que tem um bicho muito poderoso rola isso. Se eu não me engano.
Posso estar enganado. Como um último gesto de gratidão e amor, ela protege o seu salvador mais uma vez. Primeiro ao proteger o seu corpo de um ataque mortal, e segundo ao impedir que o dragão branco de olhos azuis atacasse ele. E esse gesto, esse sentimento, é a explicação para o Seto Kaiba ser tão obcecado pelo dragão branco de olhos azuis. A segunda carta que eu quero falar aqui é do Exódia, o Proibido. Lembra daquele conjunto de cartas apelonas que, quando são reunidas, ganham a partida na hora? Pois é, o Exódia era um faraó do Egito Antigo que possuía um imenso poder das trevas e por isso foi dividido e selado em 5 partes. E essa história é inspirada diretamente em um deus egípcio chamado Osíris, que também foi despedaçado em 5 pedaços pelo seu irmão Sete. Família top, hein? E por último... Inclusive eles têm um trabalho maior ali na sexta peça do Exódia. Também tem um vertical em tudo quanto é rede social falando disso. Procura. Mas não menos importante, o Mago Negro. A história conta que Mahad, um sacerdote do faraó, fundiu a sua alma com seu Ka ao se sacrificar em uma batalha. E essa união deu origem a uma poderosa forma mágica chamada um Mago Negro, que se tornou o eterno servo e o mais fiel do faraó. E por mais que todas essas histórias sejam iradas, nada chega perto a uma das cartas mais valiosas de Yu-Gi-Oh! Uma carta que sozinha foi vendida por mais de R$1 milhão. Estou falando da carta Tyler, o Grande Guerreiro. E já vou te avisar aqui, se prepara, porque esta agora é uma daquelas histórias especiais e impactantes. Tyler David era só uma criança quando foi diagnosticado com uma espécie rara de câncer no fígado. Esse cara, ele realmente vendeu a carta recentemente. E durante seu tratamento, enquanto ele lutava por sua vida, a Fundação Make-A-Wish, uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças gravemente doentes a realizarem um desejo, entra em contato com a dona dos direitos de Yu-Gi-Oh!, a Konami, para que assim ela pudesse realizar o sonho do jovem Tyler. E o sonho dele era realmente único. Ele queria juntar suas duas maiores paixões em um só lugar. E é assim que nasce o primeiro esboço feito pelo próprio criador dos monstros de duelo, o mangaka Kazuki Takahashi. Detalhe, o Tyler era fanzaço do Trunks. Então logo depois, com o ok dele, foi fabricada uma carta única e exclusiva chamada Tyler, o Grande Guerreiro. Inclusive teve um papo, não sei se isso aconteceu de fato, né? De que a Konami ia reprintar essa carta depois da venda, tá ligado? Uma porra dessa. Graças a Deus, Tyler venceu o câncer. E 18 anos depois ele vendeu a carta em um leilão arrecadando $311 mil. Que hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, dá aproximadamente R$1.648.000. E essa sim é uma história surpreendente, exemplificando como Yu-Gi-Oh! Impactou o mundo. Dá pra comprar umas coxinhas, hein? Pastelzinho caldo de cana, tá ligado? Dá pra fazer um negócio. E também demonstrando a generosidade do Kazuki Takahashi, que mais pra frente iria entregar sua vida em um ato verdadeiramente heróico. E sim, esse fenômeno chamado Yu-Gi-Oh! Abalou todas as estruturas, inclusive aqui no Brasil. O ano era 2003, quando enfim Yu-Gi-Oh! Estreou na TV Globinho. Naquela época a gente nem... Ele finalmente chegou no ponto do vídeo, né? Até esqueci disso. Sonhava em assistir. O vídeo é muito bom. Alguma coisa perto do seu lançamento. Então 3 anos de atraso, ó, tá de boa. E o sucesso foi gigantesco, fazendo com que não só o anime se popularizasse, como também o seu jogo de cartas. Na real, mano, era uma febre. E a gente sabe, se tem pirataria, é porque a parada tá vendendo mesmo. E na boa, o que tinha de cartinhas pirata de Yu-Gi-Oh! Não tava escrito. O sucesso do mangá e do anime veio com tanta força que o jogo físico foi lançado em 1999, só um ano depois do arco Reino dos Duelistas ser lançado no mangá. Mas tinha muito mais do que só o autor envolvido, já que a própria Konami adquiriu os direitos de fabricação e distribuição do jogo, dando início a uma febre absurda. Isso porque eu nem falei dos jogos de videogame. E tudo isso foi tão frenético, inclusive aqui no Brasil, que parecia até o Tazo nos anos 90. O bagulho realmente foi um fenômeno cultural. Não só por jogos, mas também por colecionismo. Mano, chegou a virar até álbum de figurinhas. Todo mundo... Eu tenho um álbum de figurinhas em algum lugar aqui. Eu tava mexendo nele ontem. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Pô, tava aqui. Aqui. Vocês lembram desse álbum aqui? Acho que eu tenho um vídeo no canal mostrando. Tenho ele com todas as figurinhas. Todas. Tá tudo completo. Tudo completo. Tem... É maneiro. Também tem o dos Tazos. Os Tazos tem certeza... Dos Tazos... Quase não sai. Eu tenho certeza que eu já fiz vídeo pro YouTube dele.
mundo assistia e jogava Yu-Gi-Oh! Mas ninguém iria imaginar que todo esse sucesso seria atribuído ao Capiroto. No mesmo ano que Yu-Gi-Oh! Estreou na TV aberta, que a polêmica começou. Tudo graças ao programa Boa Noite Brasil, com o apresentador Gilberto Barros. A real é que as mídias da época afirmavam que o programa acusou por 4 edições seguidas o jogo Yu-Gi-Oh! De ser o baralho do coisa ruim. Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó! E que também teria ligação com a máfia japonesa. Mano, olha o nível do absurdo. E ele massacrou tanto e tanto o jogo do Yu-Gi-Oh! Que muitas crianças da época foram proibidas de jogar e até de assistir o anime. Fora que até a Globo entendeu o que estava acontecendo, ela acabou suspendendo a transmissão por algum tempo, fazendo com que um simples jogo de carta fosse perseguido em todo o país. Caraca, simplesmente por ignorância. De carta. É o Yu-Gi-Oh! Mesmo ali? Um simples jogo de carta fosse perseguido. Parece ser carta de Yu-Gi-Oh! Mesmo. É, aqui, ó. Isso aqui é playmatch. Caraca, eu nunca tinha visto um vídeo de alguém realmente tacando fogo em carta do Yu-Gi-Oh! Que doideira, cara. Cara, aqui na minha galera, tive um amigo que foi proibido de jogar. Não necessariamente as cartas dele foram queimadas, né? Minha mãe nem sabia dessa porra. Sei lá. É bizarro, cara. Bizarro. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro acho que não chegou com força isso. Acho. Em todo o país, simplesmente por ignorância e preconceito. Mas o tiro saiu pela culatra. Assim como o marketing negativo de violência de Mortal Kombat alavancou as suas vendas, o ataque do nosso querido Leão só iria aumentar a popularidade do jogo. Então, obviamente... Então, mas aí complica. Na verdade, o Leão Lobo, talvez o Yu-Gi-Oh! Fosse muito maior no Brasil se não fosse o Leão Lobo. Quero ver onde é que ele vai chegar em relação a isso. Porque isso é um problema local, sabe? É um problema local. É uma história muito forte pra gente, mas pro Yu-Gi-Oh! Global é uma coisa meio que tipo assim, tá, sei lá, tá ligado? Não é meio irrelevante, mas vamos ver onde é que ele vai. Por mais que algumas crianças tivessem sido proibidas de jogar a parada e outras tiveram até suas cartinhas queimadas por desinformação dos pais, o anime continua a ser exibido e muito bem assistido. E antes de falar de todas as sequências de sucesso do anime e também do ato heróico do autor, eu quero te falar uma parada bem importante, que esse vídeo aqui tem um making off, ou seja, os bastidores de como tudo isso foi feito. Então se você tiver uma curiosidade em saber como foi a pesquisa, a gravação, a criação, todo o desenvolvimento da ideia, é só virar membro do canal, que você vai ter acesso exclusivo a todos os bastidores. E mano, na moral, é só 5 conto. Mas vamos voltar pra história. E o sucesso continuou e rolou até... Será que ele deixaria eu fazer react do making off? Eu faria, eu gostaria. E eu pagaria, tá, pra fazer, mas não sei se eu posso, sabe? Sequências, como o próprio Porque eu tô pegando um conteúdo privado e jogando pro público. Yu-Gi-Oh! GX, que também invadiu as nossas manhãs na TV Globinho. A verdade absoluta é que ali tinha nascido uma das maiores franquias de todos os tempos. E o Leão não conseguia fazer nada com isso, além de surfar naquele hype, né? E não foi só animes, como também jogos de carta, tudo sempre buscando promover o jogo. Se liga só na porrada de sequência. A primeira foi Yu-Gi-Oh! GX em 2004, depois Yu-Gi-Oh! 5DS em 2009, também teve Yu-Gi-Oh! Zexal em 2014, Yu-Gi-Oh! Arquivi também em 2014, e Yu-Gi-Oh! Reigns em 2016 e por último Yu-Gi-Oh! Sevens em 2020. E junto com tudo isso uma quantidade absurda de jogos foram lançados, tanto para videogame quanto para celular e até para PC, mas claro que nada disso é tão glamouroso quanto os jogos físicos. Afinal, pensando na interação dos jogos que o autor Takahashi criou em Yu-Gi-Oh! Tudo por ser fascinado por Magic e também por RPG de mesa, como a gente já falou. Em seu pensamento, na sua vontade, nada poderia substituir um jogo presencial. Então por que não promover um torneio de verdade em nível mundial? E se é isso que vocês querem, é isso que a gente vai ter. Em Yu-Gi-Oh! Existem vários torneios espalhados por todo o mundo. E dentre deles, os mais famosos são Yu-Gi-Oh! World Champion e Yu-Gi-Oh! Champion Series, ambos de nível mundial. Mas tem vários outros, como Pegasus League, com regras próprias e variadas a cada torneio, Snake Peak, torneio de decks montados com coleções mais recentes, Dragon Duel, com crianças de até 12 anos. Ele, na verdade, deu uma confundida aqui. Ele falou de categorias de eventos que acontecem dentro do evento principal, né? Porque esses eventos reúnem, né? Tô até procurando as palavras melhores para explicar, mas o ICS que ele citou ali, por exemplo, o World Championship não é um evento que qualquer um consegue ir, sabe? Só quem estiver lá e tal. E mesmo assim, acho que tem algumas limitações. Se não me engano, o que teve agora em Paris era limitado os ingressos para você como público, sabe? Mas, enfim. Quando você vai num evento desse, a ICS tem vários eventos paralelos, entendeu? Ele tá citando eventos paralelos aqui, tá?
Não é que tem evento só disso, sabe? Claro, numa loja de card game especializada da sua cidade, onde é que você mora, vai ter, né, semanais lá, né, dos card games no qual ela tem maior vínculo ali, consegue reunir a galera, né? Thanos e muitos outros. E esse sucesso fez com que Yu-Gi-Oh! Quebrasse 2 recordes mundiais no Guinness Book. O primeiro foi ao colocar 7.443 participantes em um torneio de jogos de cartas colecionáveis. E o segundo foi pelo maior torneio de jogos de cartas colecionáveis em geral. E todo esse sucesso transformou Yu-Gi-Oh! Em uma das franquias mais lucrativas da Konami. E por mais que essa franquia tenha se tornado um império avaliado em 17 bilhões de dólares no ano de 2022, seus campeonatos não oferecem... ninguém vai comprar o Yu-Gi-Oh! Não. Não sei se vale 17 bilhões de dólares, né? Star Wars foi comprado por 4 bilhões, né? Oferecem prêmio em dinheiro. E talvez isso daí seja a culpa do próprio autor. É nítido que o mangaka Kazuki Takahashi era realmente especial, tanto pela sua criatividade absurda quanto pelas suas atitudes, já que ele realmente acreditava... Ele me passa uma vibe que ele ficou anos vivendo ficou a vida toda vivendo os royalties do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Quando ele chegou pra ele e falou, irmão, vamos fazer um contrato aqui, vou te dar uma porcentagem, vou te dar um salário bizarro, e tu só deixa na nossa mão. E vai viver tua vida, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não sei qual é o nível da popularidade de pesca subaquática no Japão. Que foi o bagulho que ele morreu, né, fazendo. Mas me parece um bagulho muito aleatório, tá ligado? Muito aleatório. Muito aleatório. Muito aleatório. Muito. Tá ligado? Eu tenho maior vontade de pular de paraquedas, mas eu já sei que é um puta bagulho aleatório, tá ligado? E a história é que uma pessoa se perdeu e ele se afogou salvando essa pessoa. E ele salvou a pessoa. Isso acontece muito, tá? Porque quem vai salvar a pessoa que está se afogando, ela tem que nadar o dobro com a pessoa maior. E muitas vezes a pessoa que você está salvando está tentando te afogar. Mas não porque ela é mal, não porque ela é ruim. É porque ela não sabe ser salva. E o desespero bate, sabe? Tu acha a morte dele suspeita? Não tem suspeita não, é só bizarro mesmo, acontece. Eu tenho certeza que eu vou morrer por uma parada bizarra, tá ligado? Uma parada bizarra. Sei lá. Que o jogo servia pra conectar pessoas. Já tive 3 acidentes de moto e não morri. Então, tipo assim, ou eu sou imortal ou eu vou morrer por um troço tosco, tá ligado? Isso acabou fazendo com que essa teoria se espalhasse. Tipo, se alguém vai estar andando de avião, vai dar uma descarga, aí o mijo vai sair do avião, aí ele vai cristalizar e virar uma lança de congelada de mijo e vai me trespassar quando eu estiver na rua andando, comprando pão. Tipo assim que a minha morte vai ser, eu tenho certeza. Eu não vou morrer de um bagulho normal. Ou eu vou morrer de um bagulho normal e foda-se. Ninguém vai lembrar disso que eu tô falando agora. A de que o torneio de Yu-Gi-Oh! Não poderia ter prêmios em dinheiros por vontade dele, já que ele queria que o jogo fosse jogado pelo amor e também pela diversão. Mas claro que isso daí nunca foi confirmado. Porém, na moral mesmo, eu acredito completamente nessa teoria. E eu vou explicar o porquê da minha opinião em 2 pontos. Eu realmente acredito. Concordo com ele sem nem explicar os pontos dele. Acho que é uma coisa que realmente partiu do Takahashi, porque Konami sendo a Konami, ela nunca, tipo assim, enfim, sei lá. Mas também dar dinheiro é uma coisa estranha pra Konami. Mas o potencial de dar dinheiro eleva o jogo num nível muito alto em que vale a pena dar dinheiro porque vende muito. Que não é o caso. Pera aí. Não é o caso porque não deu dinheiro. Explicou meio rala, mas você entendeu. O primeiro é que ele realmente foi um herói. E se você estivesse perguntando do porquê... Ele era de boa, cara. Ele é de boa. Ele é fã de JoJo, por isso que os bonecos do Yu-Gi-Oh! São meio esquisitos, tem uns cintos, tem umas roupas descoladas, sabe? Ele é fã de Jojo. Tô falando desse jeito, eu vou responder isso agora. O fato é que infelizmente o autor já não está mais entre nós. E tudo aconteceu no ano de 2022, quando o corpo do autor foi encontrado alguns dias depois da sua morte, flutuando no mar após se afogar. Mas o motivo para tudo isso é absolutamente incrível. Se liga no que aconteceu. O mangaka estava mergulhando próximo à costa de Onna, mas segundo uma testemunha, Takahashi teria entrado no mar para resgatar uma mãe e uma filha que estavam presas em um vórtice. Mas infelizmente seu corpo acabou sendo arrastado pelo mar, fazendo com que ele se afogasse. E essas foram as palavras daquela testemunha. Ele... É doideira. Inclusive, assim, na praia, né? Cara, não tenta ser herói não, tá ligado? Porque você pode morrer, sabe? Claro, pô, ser herói, pô, é a parada que você não pensa, sabe?
Mas às vezes você vai ser mais o herói chamando uma pessoa especializada pra salvar uma pessoa que tá se afogando na praia, tá ligado? Do que você tentar e você morrer também. Aí o salva-vidas da praia ele tem que salvar a pessoa que tinha que ser salva e você, tá ligado? É complicado. É um herói. Ele morreu tentando salvar outra pessoa. E o segundo ponto é que todo o arco de desenvolvimento do Yugi Moto representa uma grande mensagem. No começo ele era tímido, inseguro e sem amigos. Um menino que dependia diretamente da sua contraparte cruel e fria, o Yami Yugi. Mas com o passar do tempo, ele aprende com seu lado obscuro, como ser forte e também confiante. Enquanto cria amigos de verdade, mas o mais importante é que ele ensina o seu lado obscuro, o verdadeiro valor da bondade. Para que no fim, ele se torne o maior duelista de todos, ao derrotar o Yami Yugi, também conhecido como Faraó. E por mais que essa seja uma história linda, o verdadeiro herói é unicamente o mangaka Kazuki Takahashi. Mas se você quer saber por que Yu Yu Hakusho foi proibido de ser transmitido na TV brasileira, clica nesse vídeo aqui. Eu quero ver, vou ver depois, hein? Depois, já são quase 7 horas, tem que parar. E agora o mais importante, toda honra e glória a Deus. E lembrem, se você quiser o making off desse vídeo, é só virar membro. Respeito totalmente a religião dele, mas é muito curioso ele falar isso no vídeo de Yu-Gi-Oh!, sabe? Muito curioso, muito curioso. Cara, maneiro, gostei do vídeo. Bom, já me inscrevi no canal, né? Da hora. E nos vemos no próximo Vini TV, no mesmo Vini horário e aqui no mesmo Vini canal. Falou e tchau! Gostei, conteúdo bom. Se Maneiro, bem produzido, bem editado, bem legal. Maneiro. Bom canal. Quero ver mais vídeos dele aqui. Principalmente do Yu Yu Hakusho. Acho da hora. E outras coisas de Yu-Gi-Oh! Talvez, quem sabe. Se ele abordar Yu-Gi-Oh! De novo, né? Acho que não tem. O que ele tem de vídeo aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem piada. Ah, tem um making off, ó. Making off, só para membros. Tem o que a gente assistiu. Coisa legal. Me amarro em Yu Yu Hakusho, cara.